Olá, boa tarde para você que a partir de agora acompanha ao vivo a programação da TV Câmara Guarulhos. A gente está aqui no plenário, daqui a alguns instantes terá início a 40ª sessão desse ano, hoje, 19 de agosto, terça-feira, você sabe. A nossa programação você acompanha pelo canal 7 digital da NET, 98 analógico, ou pelo site camaraguarulhos.sp.gov.br. Então, conhece alguém que não tem NET TV e quer acompanhar as notícias do Poder Legislativo? Anota aí e passa para quem não tem NET. camaraguarulhos.sp.gov.br. A sessão dessa tarde vai ser iniciada daqui a alguns instantes, cerca de 3 minutos. E ela é iniciada pelo pequeno expediente, quando os vereadores fazem uso da tribuna para falar sobre o assunto que julgam necessário. Passaríamos depois à tribuna livre. Hoje nós não temos inscritos para a tribuna livre. No grande expediente nós temos hoje 8 itens e na ordem do dia nós temos 3 itens aptos à votação. Entre eles, por exemplo, em segunda discussão e votação, a criação do serviço SOS Racismo na cidade. Foi um PL apresentado na casa, é o PL 3255 de 2013, então repito para você, em segunda discussão e votação, o serviço SOS Racismo, a criação do serviço SOS Racismo. Esse item que a gente está te contando aqui é um exemplo de um item que conta na pauta da sessão de hoje. É claro que tem muito mais coisa, por quê? Porque os vereadores sobem à tribuna e discutem sobre vários assuntos referentes ao seu bairro. Então, são assuntos que são o quê? Ligados à vida de quem trabalha, de quem mora em Guarulhos. Então, você deve sim acompanhar a nossa programação sempre de segunda a sexta-feira, das 2 até as 18 horas, das 14 até as 18, terça e quinta a gente está sempre ao vivo aqui para a transmissão da sessão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
Boa tarde a todos. Número legal. Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Passemos ao pequeno expediente. Com a palavra, o vereador pastor João Barbosa. Senhor presidente, senhoras e senhores, público que nos assiste nas galerias, que nos assiste pela TV Câmara, vereadores e vereadoras, eu quero deixar registrado aqui, senhoras e senhores, nos anais desta casa, um episódio muito triste que aconteceu na semana passada com o nosso presidenciável Eduardo Campos. Eu não pude estar aqui porque nós estávamos numa reunião e quero aqui deixar aqui a minha tristeza, né, por uma perca tão precoce de uma pessoa tão maravilhosa. Eu tive a oportunidade de estar com o Eduardo Campos no Campo das Princesas em Pernambuco no ano de 2009. Então, presidente da Assembleia Legislativa, Barros Munhoz, me designou para fazer uma visita ao Estado, representando. E tivemos ali uma manhã e tarde muito agradável, muito agradável. Uma pessoa extremamente competente, inteligente, uma família belíssima e lindíssima. E, acima de tudo, a gratidão, a satisfação, o prazer. Eu pude estar com alguns pernambucanos, estivemos no mercado no Pernambuco, e ali nós falávamos a respeito do que estava acontecendo no governo de Eduardo Campos. Ainda na aeronave, no voo que eu fiz, eu estava com alguns empresários que estavam migrando para o estado de Pernambuco, fazendo com que as suas empresas também fossem instaladas naquele estado. Então, eu fiquei muito triste. E quem não ficou triste? Quem o conheceu, quem esteve com o Eduardo Campos? Um homem que, nas horas que tivemos do almoço, ele só falou em prol da população, em prol dos pernambucanos, o que ele estava fazendo para o Pernambuco, trabalho maravilhoso, o empenho para levar empresas para aquele estado, preparando e capacitando os jovens para o futuro daquele estado. Enfim, então a gente quer aqui deixar registrada a nossa alegria de ter conhecido e a nossa tristeza por perder tão precocemente, e tínhamos a certeza que em breve ele seria um nome novo no cenário político, para trazer aquelas belíssimas ideias, aquela vontade, aquela garra para beneficiar o nosso país, fazer com que esse país fosse, entendeu, diferente. E é isso que nós precisamos. Mas, infelizmente, teve a sua vida interrompida. E guardo com carinho e guardo com muita alegria os minutos que nós estávamos se aproximando da mesa da sobremesa, e quando nós fomos comer de uma sobremesa do Estado. É o chamado bolo de rolo, tem a aparência de um rocambole. E ele virou para mim e disse: João, não me chame isso aqui de rocambole, me chame isso aqui de bolo de rolo, que é natural do Pernambuco. Então, essas palavras a gente guarda carinhosamente no nosso coração. E o que a gente sempre pede, e sempre vamos pedir, que Deus abençoe o povo daquele estado, que Deus abençoe a família e que Deus abençoe a dona Renata, que a gente carinhosamente sempre a chamou. E foi nos apresentada como a dona Renata. Aqui está a dona Renata. Essa era a forma carinhosa, entendeu, que ele tratava ela. E vemos que não só era um grande chefe de Estado, mas, acima de tudo, um grande pai de família. A forma carinhosa e respeitosa com que a família pernambucana sempre cuidou e tratou da família Campos. E, infelizmente, se foi. Mas eu tenho certeza que os ideais, o sonho dele, certamente vai se completar
nas pessoas da família dele. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Gilvan Passos. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, o que me traz à tribuna esta tarde, senhor presidente, é sobre uma matéria do jornal Folha Metropolitana, que foi vinculado ontem. E a manchete da capa é: candidatos de Guarulhos enriquecem em 2 anos. Dentro vem a matéria e tem o nome de alguns colegas que são candidatos. E, para minha surpresa, tem o nome do vereador Gilvan Passos, dizendo que em 2012 ele deu o informe do imposto de renda, R$ 112.282,75. E que agora, em 2014, quando foi que eu apresentei o meu nome para ser candidato a deputado federal, R$ 322.408,85. Uma evolução de bens de 187%. Ontem eu estive, e não o vejo ainda aqui na galeria, aqui neste plenário, o repórter, o Wellington, a qual eu respeito muito, respeito todos os jornalistas, porque acho que prestam um serviço exemplar na nossa cidade. Estive ontem na Folha Metropolitana, pessoalmente, conversando com o Wellington, e eu disse para ele que todo texto, sem contexto, gera pretexto. Eu fui em mãos com o meu informe de imposto de renda. Em 1996, eu adquiri, vereador Guti, um apartamento onde eu resido até hoje, na Avenida Júlio Prestes, 213, edifício Bonanza, apartamento 55, no bairro de Torres Tibagi, no valor de R$ 68.251,51. Quitei esse apartamento em 2002. Em 1999, adquiri um veículo, uma Paraty, também financiado no valor de R$ 22.000. Quando eu apresentei o informe de imposto de renda no partido, o partido disse: olha, você tem que atualizar, vereador Elmer, o valor do teu apartamento. Quanto vale hoje o seu apartamento? Que é esse mesmo apartamento que eu comprei por R$ 68.000. Vem lá o valor venal no IPTU, vereador Pezão, o valor de R$ 230.000, vereador Samuel. O bem que eu comprei em 1996 por R$ 68.000, hoje ele vale R$ 230.000. Não é eu, vereador Novinho Brasil, que estou dizendo que vou vender o meu apartamento. O valor venal que vem, Hélio, no IPTU é isso. E eu financiei um carro, está aqui o carnê, eu comprei um carro financiado no valor de R$ 63.000, peguei um empréstimo no banco, na nossa caixa, vereador Laércio, que vem descontado em folha de pagamento, vereador Laércio Pereira, que já vem descontado na folha deste vereador, para mim poder dar entrada neste carro a qual eu comprei, e parcelei o restante. Fui lá com todos os documentos em mãos, e entreguei para o repórter, o Wellington. Disse a ele a segunda renda que eu tenho: eu sou policial reformado, eu sou policial aposentado, recebo também uma aposentadoria da Polícia Militar. Quer dizer, aonde foi que evoluiu os meus bens? Aonde foi que quem lê a matéria pensa, o cara tem hoje 300 e poucos mil reais na conta bancária dele. Quando na verdade, vereador Novinho Brasil, não é isso, vereador Geraldo Celestino, líder da oposição nessa casa.
Simplesmente o bem que eu comprei, Ari, em 1996, que valia 68 mil reais, hoje vale 230. Troquei de carro, meu carro valia 22 mil reais quando eu comprei em 1999. Hoje eu tenho um carro, comprei um carro no início do ano, que vale, vereador Toninho da farmácia, 63 mil reais, a qual eu peguei um empréstimo na Caixa, vereador Pastor João Barbosa, para dar entrada no carro, para concluir, senhor presidente, para juntar com mais o que eu peguei no carro que eu vendi, dei entrada e parcelei, Júlio, o restante. E para minha surpresa, qual é a resposta que a gente tem hoje? Na página 5, PSDB justifica vereadores. Primeiro que o meu partido não me justificou coisíssima nenhuma. Quem foi na Folha Metropolitana fui eu. Quem foi levar documentos fui eu que fui lá levar os documentos e mostrar para ele. Infelizmente, e vou falar pessoalmente com ele, segundo informações do vereador, segundo declaração de imposto de renda, segundo documentos que eu tenho na mão, mas infelizmente nosso nome foi jogado na lama, aonde as pessoas olham para você, aonde você tem um trabalho no bairro, para concluir, senhor presidente. Você tem um trabalho no bairro onde todos olham para você e dizem: caramba, vereador, já está rico, vereador Elmer. E isso, eu volto a dizer, respeito todo o trabalho da imprensa, mas vamos ter muito cuidado, porque depois que joga-se o nome de uma pessoa na lama, para você reconstruir é difícil. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador professor Samuel Vasconcelos. Senhor presidente, nobres pares, público presente, aos que nos assistem pela TV Câmara, primeiro manifestar a minha solidariedade aos vereadores que são candidatos, aos que foram citados e que infelizmente o que nós respondemos, a imprensa ou parte da imprensa faz a interpretação que lhe é devida. Então, fica aqui, vereador Gilvan, a minha solidariedade. E é por conta de posturas como esta que o senso comum abomina a postura do legislativo. Pasmem os senhores e as senhoras, que eu estava numa escolinha de futebol a semana passada e tinha, presidente, dois senhores conversando ao meu lado. E aí um falou assim para o outro, olhando um jornal, né? Não vou chamar de jornaleco, mas olhando um jornal, e aí falou assim, aí ó a situação da Câmara. A Câmara está nessa situação porque cada vereador tem um salário de 40 mil reais, falando para o outro. E a Câmara aprovou 4 bilhões só para o prefeito atender as demandas dos vereadores. E eu calado fiquei, ia adiantar falar alguma coisa? É por conta dessas posturas, ou dessas desinformações, que alguns plantam, que a Câmara, o Legislativo, é visto, vereador Vitor, no senso comum, desta maneira. E eu tive a semana passada numa reunião com um grupo de servidores, e aí quando eu falei da real estrutura da Câmara, e falei do prolabore, do que recebe a título de salário o vereador, eles ficaram escandalizados. Então eu acho que nós temos que dar mais publicidade, qual é a nossa estrutura, o que é que nós fazemos, e de fato quanto nós recebemos, Mas o que me traz a essa tribuna não é apenas esse espírito de solidariedade. Ontem recebi uma comissão de pais e alunos da Escola Estadual Mário Nakata. E essa escola, professor Rômulo,
atende bem na periferia dos Pimentas, aquela região Marcos Freire, Tupinambá. E agora, a diretoria de ensino resolveu fechar os cursos de ensino médio do período noturno. Não foi fruto de uma discussão com a população, vereador João Barbosa. Não foi fruto de uma discussão com os pais, não foi fruto de uma discussão com os professores, e agora simplesmente a escola Mário Nakata quer que a partir do próximo ano, a direção da escola, a partir do próximo ano, os alunos que estudam à noite no ensino médio, deixem de estudar à noite. Agora, o que não pode acontecer de um ano para o outro, porque a maioria dos alunos trabalham, mesmo em subempregos, mas trabalham, outros estão no jovem aprendiz, e a orientação da escola é que eles possam ir para o Pimentas 2, e as salas do Pimentas 2 já está com média de 50 alunos por sala, 50 alunos por sala de aula. Então isso é um absurdo, é intolerável, e amanhã nós vamos estar acompanhando esses alunos na diretoria de Ensino Sul, e esperamos que haja sensibilidade, porque é impossível que aqueles alunos que estudam à noite possam de um ano para o outro passar para o período da manhã. Lamento esse descaso da Secretaria Estadual de Educação com os alunos da periferia, em considerar que os alunos já têm um ensino de péssima qualidade, que a estrutura das escolas é lamentável, a educação estadual está sucateada, e aí fechar as salas da noite e querer que alunos vá para outras escolas que não tem a mínima condição de receber, é no mínimo lamentável. Então fica aqui o nosso protesto, vamos acompanhar de perto essa discussão. Não pode tratar da forma que está tratando os alunos da periferia. Então essa gestão na Secretaria de Educação, não estou culpando o governo, porque tem os secretários, mas é preciso que algo seja feito para que os alunos não sofram o tanto que estão sofrendo, com o sucateamento da educação e ainda mais com o descaso de querer fechar as salas da noite. Obrigado. Com a palavra, vereador Geraldo Celestino. Senhor presidente, senhores vereadores, eu sou o vereador mais rico da cidade e o senhor é o mais pobre, segundo a declaração da Folha Metropolitana. Eu ouvi atentamente o vereador Gilvan, meu colega de bancada, fazer as colocações. A imprensa funciona assim: primeiro eles publicam numa página, a denúncia numa página, a denúncia, a reportagem, quer que seja, primeira página. Quando dá o direito de resposta, eles colocam lá na quinta página, num cantinho, ao modo deles. É assim que funciona a classe política. Quando se trata de vereador, de deputado, a imprensa quer malhar, porque dá ibope falar mal de político, né, vereador Rômulo? E na minha declaração também tem um erro. Colocaram que aumentei o patrimônio de um ano para cá em 73%. Só que o valor, vereador Samuel Vasconcelos, quando você financia um imóvel, que você financia em 25 anos, 30 anos, na sua declaração de imposto de renda, consta o valor cheio do valor do imóvel. E eles colocam que você, como que aquele imóvel tivesse quitado. Então não adianta eu falar aqui, espernear, a Folha Metropolitana já publicou, e é isso que acontece. É ruim, é triste, mas assim funciona a imprensa. E muitas vezes tem algumas denúncias que envolvem o executivo municipal, a prefeitura, eles não publicam por interesse político. Como eles têm que falar mal de algum político da cidade, eles vão bater na Câmara Municipal, que não destina verba para os jornais da nossa cidade. Então assim funciona a maioria dos jornais. Muitos jornalistas trabalham na imprensa, mas a sua matéria é revisada pelos diretores, pelos responsáveis pela edição do jornal. Eu fico tranquilo porque eu estou na minha 7ª eleição, 6 mandatos de vereador. Sempre trabalhei, Rômulo, desde a minha época, quando eu cheguei do Paraná,
E meu patrimônio hoje chega a 900 e poucos mil reais. Tenho um apartamento, tenho uma casa no litoral e um apartamento no Parque Secap. Esse é o patrimônio. Diferentemente do filho do Lula, que em 4 anos está entre os mais ricos do país. Diferente de outros políticos do nosso país, eu não vou ficar citando nomes aqui, que tem muitos exemplos para ser dado, que enriquece de um ano para o outro. Então eu não vou, esse assunto não vai sair na imprensa, não há interesse da imprensa em dar a resposta corretamente e vamos tocar. Eu ouvi atentamente o vereador Samuel Vasconcelos, meu querido líder do governo, e ele fazendo crítica à educação do Estado. E é fácil falar mal da educação do Estado quando não se cuida da sua própria casa. E eu vou citar um exemplo agora, a questão das compras de material escolar, compra de uniforme, a questão do gerenciamento das escolas de futebol, que eu vou trazer uma denúncia na próxima sessão, que é gerenciado pela Liga de Desportos de Guarulhos, uma família Gaspar, que gerencia esse projeto dentro da Secretaria de Educação, mal gerenciado. Não existe esse projeto de treinamento em todas as escolas, mas o contrato ele recebe de todas as escolas do município de Guarulhos. A questão da Feira do Livro. Hoje eu abri os jornais, fiquei feliz porque... Feliz e triste, porque quando era feita lá no Parque Secap, a população gostava lá do bairro, uma feira muito importante, mas eu como vereador fui o primeiro a denunciar aquela feira, onde gastavam em torno de 6 a 7 milhões para montar aquele equipamento. E eu fiz algumas críticas aqui dessa tribuna, fiz por escrito ao prefeito municipal, por escrito ao secretário Moacir de Souza, e hoje fiquei sabendo que a Feira do Livro será realizada no ginásio do Tomeuzão. E a Prefeitura Municipal, senhores, vai economizar mais de 3 milhões de reais, Elmer, porque vão fazer um próprio municipal. Não há necessidade de montar aquelas grandes tendas. E essa mudança repentina do secretário de Educação, não é porque ele não quis gastar o dinheiro, porque ele ficou com medo da denúncia. Porque nós íamos aqui na tribuna da Câmara e denunciamos o secretário pelo excesso de gasto na Feira do Livro. E hoje, já encerrou meu tempo, mas eu terei tempo no decorrer da sessão, eu vou fazer outras colocações. Hoje a Feira do Livro vai ser no Tomeuzão e o município vai economizar em torno de 3 milhões de reais. Não havendo mais nenhum orador inscrito, dou por encerrado o pequeno expediente. Passemos... Não temos nenhum inscrito na tribuna livre. Passemos ao grande expediente. Encontram-se sobre a mesa as atas das seguintes sessões. 36ª sessão ordinária de 5 de agosto de 2014. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. 37ª sessão ordinária de 7 de agosto de 2014. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Encontram-se sobre a mesa os balancetes do IPREF, Prefeitura, Agro e desta edilidade relativa aos meses de julho de 2014. E tem senhor secretário para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 3482/2014. Informações referente à área cedida para a IPG Crispiano Soares. Autor, vereador Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis para as questões, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 2. Leitura, discussão e votação do requerimento 3484/2014. Solicita o complemento de resposta do requerimento 1735/2014, que trata da sinalização de trânsito no Jardim Aliança. Autor, vereador Toninho Magalhães Filho.
Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis para as questões contrárias se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 3. Leitura, discussão e votação do requerimento 3486/2014. Informações sobre os serviços de desassoreamento e capinação do córrego dos japoneses no trecho entre os bairros Cocaia, Jardim Santa Beatriz e Jardim São Roberto. Autor, vereador Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis para as questões contrárias se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 4. Leitura, discussão e votação do requerimento 3487/2014. Informações referentes ao empreendimento em construção na rua Rio Grande com a rua Dr. Solo Fernandes na Vila Rosália. Autor, vereador Gilvan Passos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis para as questões contrárias se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 5. Leitura, discussão e votação do requerimento 3490/2014. Informações sobre o plano de prioridades habitacionais para os moradores da comunidade da SEM. Autor, vereador professor Jesus. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis para as questões contrárias se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 6. Leitura, discussão e votação do requerimento 3493/2014. Informações referente ao imóvel localizado na rua Ipaquetá, 225, no Jardim Presidente Dutra. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis para as questões contrárias se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 7. Leitura e discussão e votação do requerimento 3500/2014. Informações referentes às unidades de saúde do município, administrada por organizações sociais. Autora, Comissão de Higiene e Saúde Pública. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis para as questões contrárias se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 8. Leitura e deliberação do projeto de lei 3491/2014. Altera a lei 6046 de 2004, que institui o Código de Edificações e Licenciamento Urbano do município de Guarulhos. Revogação de dispositivos relacionados ao rebaixamento de guias e impostos de combustíveis. Autora, Comissão de Obras e Serviços Públicos. Consulta caso o presente projeto é objeto de deliberação. Solicita aos senhores vereadores que dirigem aos terminais para o voto eletrônico. Vereador Edmilson Americano, vereador Gileno, vereador Guti, vereador professor Jesus, só. Geraldo. Encerrada a votação, considerado o presente projeto seguirá a tramitação prevista no artigos 271 a 275 do Regimento Interno. Não havendo mais matéria, dou por encerrado o grande expediente. Passemos à ordem do dia. Quem que é esse aqui? Esse é o dele das placas. Pô, de novo, você com essa bobeira. Tem. Vai rejeitar, não vou fazer muito barulho hoje não, tá? Encontra
Pela ordem, senhor presidente. Encontra sobre o mesmo requerimento de número 6052. Não. Que número que é o requerimento, Paulo? Não tem o número do requerimento? Não, fica tranquilo. É requerimento solicitando a inclusão do PL 605213. O requerimento pedindo a inclusão do PL 6052/13. E Dispensando das formalidades regimentais. Em votação. Pela ordem, vereador Geraldo. Eu vou, está discutindo, eu vou encaminhar a votação, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, é um requerimento que nós tivemos uma grande polêmica na sessão da última quinta-feira, onde é um projeto desse vereador que tramita na Câmara Municipal, que versa sobre a proibição de cavaletes em logradouros públicos, calçada, em campanhas eleitorais. Esse projeto já havia apresentado no passado e no início de 2013 ele foi rejeitado por apenas um voto. Esse vereador reapresentou com um novo número, é o projeto hoje 6052 de 2013, apresentamos em setembro de 2013. Tá? É um projeto, senhores, que a maioria dos vereadores, eu tenho certeza que são favoráveis, Elmer. Nós que somos candidatos nessas eleições, nós estamos vendo a disputa de espaços nas calçadas, onde tem cavaletes derrubados, jogados no meio da rua, é destruído por alguns vândalos, cabos eleitorais, que eu nem chamo de cabo eleitoral, mas chamo de vândalos, destrói o cavalete do seu adversário e a cidade vira uma bagunça. E acaba a população não aceitando esse tipo de propaganda eleitoral, onde, inclusive, temos uma pesquisa do portal do Jornal Diário de Guarulhos, onde 89% da população de Guarulhos rejeita esse tipo de campanha eleitoral. Eu mesmo tinha confeccionado alguns cavaletes, em torno de 150 cavaletes, com a minha dobrada, contrário à minha vontade, e o primeiro dia que eu coloquei os cavaletes nas ruas de Guarulhos, voltou em torno de 30 destruídos, como acontece do vereador Guti, como acontece do presidente Eduardo Soutor, como acontece dos candidatos Paulo Sérgio, todos os candidatos aqui que estão disputando o Legislativo. E aqueles candidatos forasteiros que vêm de fora buscar voto em Guarulhos, são os que mais sujam a cidade. Então, senhores, nós temos o Poder Legislativo, é uma iniciativa da Câmara Municipal. Muitos dizem que esbarra na questão da lei federal, da lei eleitoral, mas é uma iniciativa proibindo esse cavalete, é uma iniciativa positiva do Poder Legislativo que caminha para um acordo entre todos os partidos para respeitar a lei municipal, independente da lei federal. Faça um acordo e não se coloca mais esse tipo de propaganda, porque é ruim para nós candidatos, porque gasta muito, vereador Guti. É um gasto para tirar, colocar, repor cavaletes destruídos e atrapalha a população. Atrapalha a população. Por isso eu estou pedindo para incluir na ordem do dia, que nós seja votado esse projeto e nós façamos aí desse período um acordo com todos os candidatos, prefeito sancionando a lei, e que nós não tenhamos mais esse tipo de propaganda, né, nessas eleições. Porque a eleição, com certeza, principalmente a presidencial, caminha aí para o segundo turno, e a cidade continuará com esse tipo de propaganda, onde vai atrapalhar a população de Guarulhos e também tem uma grande rejeição da maioria da população da nossa cidade. Por isso eu peço o voto favorável pela inclusão. A ordem, vereador Novinho Brasil. Senhor presidente, para encaminhar, senhor presidente. Senhor presidente, nobres vereadores, ouvindo aqui o vereador Geraldo Celestino, na tribuna, até me surpreendeu um pouco, porque esse projeto já tinha sido alvo de discussão nessa casa, e aí depois, a semana passada, aí sim, numa reunião com os vereadores, e visivelmente tinha a maioria dos vereadores lá na reunião, e foi decidido que a discussão do projeto ficaria para depois das eleições.
Até porque nós entendemos que hoje, quem são candidatos na cidade, tem o seu material confeccionado, já está com o seu material na rua. Quem não está com material na rua, está no depósito, vai fazer o quê? Pôr fogo? Queimar? Jogar fora? Mandar para o lixo? Então, e outra coisa, partimos do princípio de o que é combinado não é caro. Então, foi combinado, vereador Geraldo. Vossa Excelência não estava na reunião, não sei por quê, porque a reunião interessava a Vossa Excelência, porque o projeto é de Vossa Excelência, e não estava na reunião, mas aí sim, lá foi concordado com a maioria dos vereadores, aguardaram a presença do senhor lá, o senhor não chegou, mas foi combinado com a maioria dos vereadores que a discussão do projeto ficaria para depois das eleições. A discussão, independente de quem vai votar contra, de quem vai votar favorável, mas que a discussão ficaria para depois das eleições, até para ter mais tempo hábil, com mais calma, sem precipitação, sem correria de campanha, para discutir o projeto, ver os seus prós e os seus contras, e cada um tomar a sua devida decisão. Levando em vista que Vossa Excelência sobe agora à tribuna, para mim, no meu caso, foi surpresa o encaminhamento e o pedido do requerimento para encaminhar, para encaixar na pauta esse projeto. Já discutimos ali com o nosso grupo, peço desculpas a Vossa Excelência, mas estou encaminhando, contrário se ele for deliberar para ser colocado na pauta nesse momento. Estamos encaminhando o contrário. Votação. O senhor já encaminhou a votação. Pela ordem, vereador. Fui citado nominalmente pelo vereador Novinho Brasil. Eu não sabia de reunião e não fui convidado. O senhor já, vereador, o senhor já encaminhou a votação. Tá bom, senhor presidente. Antes de mental, eu estou me retirando da tribuna. Só que eu não sabia da reunião. Pela ordem, vereador Guti. Para encaminhar, senhor presidente. Com a palavra. Bom, senhor presidente, eu encaminho favoravelmente, uma vez que é notório que os cavaletes atrapalham a cidade. Eu mesmo faço uso dos cavaletes, porque a disputa fica injusta se você não utilizar o que é legítimo, o que é legal. Infelizmente, o cavalete é legal e aí todo mundo usa, principalmente aqueles forasteiros, os caras que vêm de fora e emporcalha a cidade inteira, né? Eu aqui, confesso, eu uso o cavalete, porque se eu não usar, a cidade não vai saber que o vereador Guti é candidato. Se Vossa Excelência não utilizar o cavalete, a cidade não vai saber que Vossa Excelência é candidato. Conversando aqui rapidamente com os maiores interessados, que são aqueles que estão disputando a eleição nesse momento, por exemplo, aqui meu colega Elmer Japonês, né? Conversei aqui também com o Geraldo Celestino, são contra o cavalete agora. Se pudesse proibir agora, nós seríamos favoráveis sim. Então, encaminho favoravelmente para que se inclua, para que a gente consiga extinguir o cavalete. Porque não dá para não utilizar o cavalete enquanto os concorrentes, os outros candidatos estão usando. Aí a disputa é injusta. É óbvio, ninguém na cidade vai conhecer o vereador Gileno, que é candidato a deputado estadual. Todo mundo sabe que o vereador Gileno é vereador. Agora, se você não mostrar para a cidade que Vossa Excelência é candidato a deputado estadual, quem é que vota no senhor? Agora, se todo mundo for vetado de poder usar o cavalete, aí sim a política fica mais limpa, fica mais justa, a população vai agradecer, e eu sou totalmente favorável. Se puder tirar hoje, se tiver um acordo aqui, mas nenhum candidato usar o cavalete na rua, eu sou totalmente favorável. Agora, o que não pode é um ou outro tirar, e aqueles que vêm de fora, os forasteiros, que são os que mais têm cavalete aqui na cidade, pinta a cidade, todas as esquinas, não respeitam a lei do cavalete, porque aqui eu vejo os vereadores que são candidatos, colocam tudo da forma correta, né, aonde a lei permite. Agora a gente vê um monte de forasteiro colocando na grama, na entrada da cidade, né, no meio das ilhas, na grama. Isso não pode, isso não é permitido, e a gente vê isso acontecendo. Eu particularmente tomo muito cuidado,
só colocam nos lugares permitidos pela lei. Tenho certeza aqui que a maioria dos candidatos que estão aqui só colocam nos lugares permitidos pela lei. O problema é que aqueles que não moram aqui não têm comprometimento com a nossa cidade, para concluir, senhor presidente, colocam de qualquer forma e aí fica injusta a disputa. Muito obrigado. Encaminhar, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rômulo Ornelas. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou encaminhar favoravelmente com a seguinte tese. Primeiro, a gente tem que discutir que não é só a questão dos cavaletes políticos. Eu acho que eu estou entendendo que é o emporcalhamento da cidade, seja por cavalete político, propaganda política, ou seja, com qualquer outro tipo de propaganda em cima de canteiro, né? O que está em evidência agora, porque nós estamos vivendo ano de eleição, está muito evidente a sujeira que está a cidade com propaganda política, né? Mas eu estou entendendo que nós vamos votar projeto de lei para normatizar uma propaganda política ou qualquer tipo de propaganda nas áreas públicas da cidade, né? Retrucando que alguns falaram que vai deixar, o candidato vai deixar de mostrar à população as suas propostas. De cavalete, eu não vejo proposta nenhuma, só vejo umas caras de pessoa, de candidato com número, que às vezes nem o partido tem. Então não tem proposta nenhuma. Se tirar, não vai fazer falta nenhuma, porque não tem conteúdo, não tem diálogo com a população, só tem as carinhas dos candidatos que emporcalha toda a cidade, que é feio mesmo. A população é contra isso aí e tem razão de ser, porque é horroroso, né? Tem vergonha daquilo ali, que esse monte de propaganda no meio da rua, em cima de canteiro, é sujo mesmo. Então, nós temos que fazer valer e poder encaminhar essa proposta favorável. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Dr. Laércio Santos. Vai encaminhar. Com a palavra. Senhores vereadores, caros colegas, público presente, quem nos assiste pela TV Câmara, boa tarde a todos. Particularmente, eu encaminho neste momento contrário ao requerimento do nobre vereador Geraldo Celestino pela seguinte razão. Eu acho que não é o momento de nós votarmos o projeto de lei no momento eleitoral. Porque em votando na correria que está se querendo fazer, nós não vamos fazer com que esse projeto que venha se transformar em uma lei valha para esta eleição. Então, por que votar isso correndo? Me parece que isso é um pouco oportunista, onde busca-se alguma expressão eleitoral, então nós não podemos aqui ser usado como manobra. Penso que a questão talvez já podia ter sido votada há mais tempo, se as comissões tivessem se atido ao assunto, tivesse dado o seu parecer. Haja visto que o projeto foi apresentado na casa muito antes do pleito eleitoral. Então eu vejo a desnecessidade nesse momento, então eu encaminho contrário, dizendo que sou a favor da proibição dos cavaletes, mas não vejo por que votar esse projeto correndo, como já fizemos aqui, votando alguns projetos de lei na correria, no calor da emoção, e depois acabou se tornando, entre aspas, cagada. Então eu sou contrário nesse momento a esse requerimento. Encerrada a discussão, em votação, peço aos vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Lembrando que está sendo votado o requerimento do vereador Geraldo Celestino.
Encerrada a votação, rejeitado, arquive-se. Pela ordem, vereador Para o voto. Celestino. Senhor presidente, senhores vereadores, aqui é uma casa política, assim agiu politicamente. Eu sou um vereador democrático, aceito, tive 7 votos favoráveis, foi isso o resultado, Arinaldo? Tive 7 votos favoráveis, acho que 5 a abstenção. E entre a abstenção e os favoráveis, nós quase empatamos com os contrários. Eu tenho certeza que muitos colegas que votou contrário, é simpático a ideia. Foi rejeitado, senhores, a inclusão na ordem do dia, portanto, o projeto continua com vida. Então, eu vou fazer um apelo aos meus colegas vereadores, que alguns vereadores querem incluir alguns outros itens, como a questão da carretinha, melhorar o projeto de lei, porque nós não sabemos o que vai acontecer com o Congresso Nacional ano que vem, se vai permitir ou não, porque a última lei que foi aprovada pelo Congresso, que fora de prazo, que não teve validade, eles proibiam o cavalete. Agora nós não sabemos se vai ser essa mesma lei para 2016. Então eu faço um apelo aos colegas dessa casa, os vereadores da base do governo, todos os vereadores, que nós façamos um substitutivo ao meu projeto de lei. Não tenho vaidade nenhuma de ser autor do projeto. Façamos substitutivo, vereador americano, incluindo mais alguns itens e que tenha validade aí para as próximas eleições, garantindo aí a proibição dessa bagunça generalizada que virou as eleições no município de Guarulhos, com a poluição visual, provocando acidente de pedestre, cavaletes que caem no meio da rua e o gasto que o candidato tem. Tem candidato que gosta. Eu não gosto, eu tenho certeza, como o vereador Guti colocou aqui, esse tipo. E respeitando a população de Guarulhos, o telespectador está assistindo em casa, o vereador Geraldo Celestino, que é candidato nessas eleições, eu não vou usar os cavaletes. Eu vou informar a cidade que eu não utilizo o cavalete, porque eu não concordo com esse método de propaganda que suja a cidade e acaba denegrindo a imagem dos candidatos. Porque tem locais que você passa, vereador presidente Eduardo Soutor, você não consegue nem saber qual candidato que é estadual ou federal, de tantos cavaletes amontoados, inclusive de candidatos forasteiros do meu próprio partido, do PSDB, que está na cidade, encheu a cidade de cavalete, que o cavalete não tem firmeza, qualquer vento que vem derruba o cavalete, provoca acidente. Nós temos um grande problema aqui no município, que é a questão da acessibilidade, e vem a campanha eleitoral, a cidade é infestada de cavaletes, acaba atrapalhando toda a população. Então estou aqui digerindo democraticamente, vereador Novinho, tenho um grande respeito por Vossa Excelência, democraticamente a decisão da maioria do Legislativo. Assim funciona o Poder Legislativo, assim funciona a democracia em nosso país. A maioria vence e nós respeitamos a decisão da maioria. Como a eleição, uns ganham, outros perdem, mas quem ganha é que governa. Aí a gente fiscaliza, vamos continuar fiscalizando. Então eu deixar claro à população de Guarulhos, aos meus amigos vereadores, não tenho nada contra vereador aqui não, mas eu sou contra esse tipo de propaganda, porque acaba enfeiando a nossa cidade e nada ajuda a melhorar a nossa votação no município de Guarulhos. Então faço esse apelo, o projeto volta para as comissões, continua vivo na casa, e que nós façamos substitutivo e enriquecemos o projeto e votamos aí nos próximos meses, próximos dias, como queira o plenário, e transforma em lei em 2016. Com certeza teremos uma eleição mais limpa, porque imagina uma eleição com mais de 1000 candidatos a vereador. O que vai virar a cidade de Guarulhos com esses cavaletes? Então eu agradeço quem votou favorável, quem votou ao contrário, e como diz a luta continua, né, vereador Gilvan? Vamos em frente, que não podemos olhar no retrovisor, temos que olhar para frente. Obrigado, senhores. Pela ordem, vereador Novinho Brasil. Senhor presidente, para justificar o voto, senhor presidente. Qual a palavra? Senhor presidente, nobres pares, primeiro é bom que fique claro que até o momento não se falou em ser contrário ao projeto. E, particularmente, eu falei ser contrário à maneira como está sendo apresentado o projeto, a velocidade, a rapidez como está sendo apresentado o projeto. Inclusive, senhor presidente, aqui também
em respeito ao eleitor que está em casa, em respeito à população que está em casa, em respeito ao público presente, em respeito aos demais vereadores, aos demais 33 vereadores, seria bom também, muito bom, que os projetos nessa casa, e eu não consegui ainda, vereador Laércio Santos, não consegui ainda identificar vereador Anistaldo, vereador pastor João Barbosa, Daniel, Paulinho, não consegui identificar ainda qual é o mistério, qual é o segredo, qual é a causa, porque tem alguns projetos de alguns vereadores, que inclusive é o caso desse vereador, e eu sei que tem outros iguais, que tem projeto protocolado há 1 ano, 2 anos. E ele não vem para a pauta, eu não consigo saber qual é o problema. Não consigo. Já questionei algumas vezes, mas não consigo saber qual é o problema, vereador Laércio. Outro vereador protocola ontem, hoje está na pauta. Queria saber como é que funciona as comissões, que alguém das comissões se manifestasse, desse aqui a sua opinião, como é que funciona de fato. Porque por mais que explique, fica difícil de entender. Vereador protocola um projeto, pede uma vez, 2, 3, 4, 5, 10, o projeto não vem para a pauta. Outro vereador protocola um projeto ontem, hoje ele está na pauta. Vamos discutir, vamos deliberar, vamos incluir na pauta. Então, por essas e outras, nós vamos discutir também, futuramente, vereador Laércio e demais vereadores, essa questão de projetos e projetos. Por que o projeto A vai, o projeto B não vai, o projeto C, e fica essa coisa que nós temos dificuldade de entender. Então eu quero aqui deixar bem claro que, a princípio, votei contrário à inclusão do projeto na pauta, por conta da rapidez, da correria, da velocidade do projeto, até porque, vereador Laércio Santos, acredito que esse projeto nem teria tempo hábil de ser implantado durante agora o período eleitoral. Acho que não teria esse tempo. Acredito que tecnicamente não teria esse tempo. Então, por conta dessa correria toda, e para evitar uma precipitação da nossa parte, para evitar erros momentâneos que futuramente podem trazer outras consequências que nós não queremos depois responder por ela, por mais simples que seja, mas o erro, por mais simples que seja, é erro e traz consequência, só deixando bem claro que o voto foi contrário à não inclusão do projeto na pauta desse momento. Amanhã, depois, nós podemos discutir ele de novo. E eu posso vir a votar favorável e posso vir votar o contrário, dependendo da maneira de como analisar o projeto, de como ele estiver e a maneira como for debatido e discutido na casa. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, para justificar o voto. Com a palavra, o vereador Dr. Arce Santos. Caros colegas, como eu já bem disse, eu fui contra o requerimento, não contra a ideia do projeto. Eu só acho que nós não devemos votar nada no calor das emoções aqui nessa casa. Já ocorreu isso em outras oportunidades, que fique claro para a população entender. Qualquer um de nós que vai dar um parecer ou qualquer situação, não basta chegar o material escrito e a gente submeter o nosso voto. A coisa não pode ser assim. Precisa ser mais sério as coisas nessa cidade, não precisa levar no achismo. Então foi por essa razão que eu apontei contrariedade ao projeto ser antecipado nesse momento, não contra a ideia em si de proibir cavalete, cujo qual eu realmente sou totalmente a favor, porque é muito emporcalhado, é muito vergonhoso a nossa cidade ver cavalete para lá e para cá, quando não até no meio do leito carroçável, como eu cheguei a ver nesse final de semana lá na região do Taboão. Então, realmente foi por essa razão que eu sou contrário. Olha, vereador Dr. Alexandre. Justificar meu voto. Com a palavra. Boa tarde, presidente, novos pares, público presente, público que nos assiste pela TV Câmara. Eu sou favorável ao projeto, mas fui contrário nesse momento, porque o vereador Geraldo foi muito oportuno em colocar esse projeto agora, só que esse requerimento, ele disse na última sessão que ele retiraria esse projeto e entraria com um novo projeto. Porque
Porque eu sou favorável não só que tire os cavaletes, eu sou favorável que limpe a cidade num todo. Sou favorável que tire bonecos, que fica ali também, totes que ficam ali também no meio da rua, aquelas carretinhas também que ficam ali, é um valor muito caro para aquela carretinha ficar ali. Então, o que acontece? Eu sou favorável a uma campanha que seja mais justa financeiramente. Primeiro, para não precisar gastar. E segundo, para que seja justo, porque tem gente que, enquanto coloca 50 cavaletes, tem gente que vem e põe 5.000 cavaletes. Então, eu sou favorável realmente que limpe a cidade, sou favorável que faça esse projeto após a eleição, e pode ter certeza de quem vier esse projeto pode contar com o meu apoio. Mas, no momento, eu fui contrário a esse requerimento, porque, primeiro, eu acredito que para essa campanha não seria possível. Infelizmente, nós vamos ter que estar passando aí com os carros em cima dos cavaletes que caem no meio da rua. Então, eu sou contrário para poder limpar a nossa cidade. Mas fui contrário ao requerimento do jeito que ele foi apresentado. Muito obrigado. Informo que do item 1 ao item 3º estão prejudicados por falta de parecer. Item 4, senhor secretário, para a leitura. Item 4, primeira discussão e votação do projeto de lei 2452/2014, da nova redação artigo 3º da lei 7.215/2013, fixando o prazo de 2 anos para a construção da sede da Guarucop, em área cedida e implantação de praça. Autora, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Americano, vereador Dr. Laércio Sandes, vereador Elmer Japonês, vereador Gileno, vereador Maurício Brinquinho, vereadora Verinha Souza. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 5, prejudicado por falta de parecer. Item 6. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Dr. Laércio Sandes. Pela liderança do PMN. Com a palavra. Caros colegas, eu fico muito entristecido, porque nesse um ano e meio do exercício da vereança, eu pensava que o governo tinha um pouco mais de seriedade. Mas a gente verifica que falta um pouco de comprometimento e palavra por parte de algumas secretarias. Eu tenho uma situação lá no Taboão, na rua Tenente Campo, um imóvel que foi ocupado há alguns anos atrás, e supostamente a pessoa que reside naquele imóvel, a área pertence ao município. O município ingressou com a ação, conseguiu todos os caminhos legais na justiça para reintegrar a propriedade, reintegrar a posse. Esse imóvel está com um pedido de reforço policial por parte do judiciário para que o município tome posse da propriedade. Estive na Secretaria Jurídico, conversei e não consegui contornar a situação no sentido político da coisa. Fui na habitação, a habitação se comprometeu de paralisar o processo e fazer o encaminhamento ao jurídico para encaminhar projeto para essa casa, para desafetar a área e regularizar a permissão de que aquela família resida na propriedade de forma legal. Ocorre
que a habitação solicitou o processo, solicitou o sobrestamento do processo judicial via jurídico e pasme, o jurídico não atendeu. Fui informado agora que o oficial de justiça está na porta lá do morador para reintegrar a posse. Então, essa é a nossa realidade. É um terreno de 125 metros quadrados que não tem finalidade nenhuma para o município, pois, infelizmente, está uma briga de secretaria jurídica com habitação e não se entende. E quem é prejudicado é a população. Então, esse é a nossa forma de administrar a cidade. Acredito que não deveria ser, porque o partido que administra a cidade, pelo que me consta, tem uma grande responsabilidade social. Só que não é o que está acontecendo nesse assunto. Eu fico de mãos atadas porque eu não sei mais o que resolver. Infelizmente, é essa a nossa realidade e vamos ver o que acontece. Obrigado. Item número 6, senhor secretário, para a leitura. Item 6º, segunda discussão e votação da nova redação do projeto de lei 3255 de 2013, institui o serviço SOS Racismo no âmbito do município de Guarulhos. Autor, professor Lamé e professor Jesus. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Marcelo Seminaldo, vereador Edmilson Americano, vereadora Dona Maria, encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 7, senhor secretário, para a leitura. Item 7º, primeira discussão e votação do projeto de lei 5797 de 2012, dispõe sobre o programa Educom nas ondas Educomunicação no município de Guarulhos. Vereador Lamé. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Edmilson Americano, vereador doutor Alexandre Dentista, vereador doutor Vitor da Farmácia, vereador Gileno, vereador Laércio Pereira, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Paulo Sérgio, vereador Pastor Anistaldo, vereadora professora Marisa de Sá, vereador Toninho Magalhães. Encerrada a votação, aprovado para a hora do dia da próxima sessão. Item 8, senhor secretário, para a leitura. Pelo 151, senhor. Com a palavra, pelo artigo 151. Senhor presidente, eu queria deixar registrado aqui, nos anais desta casa, quero aqui cumprimentar, estou até uma pessoa aqui na nossa direção, que hoje é dia dos fotógrafos. E eu não poderia aqui hoje deixar de cumprimentar todos os nossos fotógrafos, assim, tanto da nossa
Câmara Municipal, tanto aqueles que também fazem parte do jornalismo, né, desta casa. Que Deus possa engrandecê-los, abençoar, entendeu? Todos vocês que têm, com carinho, aqui registrados os momentos importantes do trabalho desta casa. E a todos, de uma forma geral. Muito obrigado, senhor presidente. Item 8, senhor secretário, para a leitura. Item 8º. Primeira discussão e votação do projeto de lei 5747 de 2013, campanha de orientação sobre os riscos e danos à saúde bucal pelo uso de joias, piercings. Autor, vereador Ramos da Padaria. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que tenham os terminais para o voto eletrônico. Vereador Marcelo Seminaldo, vereador Gileno, vereador Guti, vereador Maurício Brinquinho, vereador Paulo Sérgio. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Não havendo mais... Opa! Que susto! Pela ordem, vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, primeiro aqui a minha questão de ordem, senhor presidente. Cumprimentá-lo primeiramente o executivo de um trabalho que este vereador vinha fazendo junto à prefeitura, que é a preocupação do tipo de calçamento que Guarulhos ainda, em alguns pontos onde há um fluxo muito grande de veículos pesados, esse vereador, a preocupação diante de alguns acidentes que ocorria nessa via, nós fizemos menção junto ao executivo para que fosse feito um recap, uma camada asfáltica em cima daquelas ruas que hoje ainda encontra-se de paralelepípedo. Isso era para ter sido feito, senhor presidente, já na gestão passada. E havia o compromisso para com esse vereador que isso fosse feito ainda este ano. A camada asfáltica na rua Antônio Ervolino, na Murutinga do Sul, chegando até a Avenida Silvestre Vasconcelos Calmon. E também aquele trecho da Avenida Guarulhos, iniciando na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, até a Rua José de Andrade, dando continuidade também naqueles bloquetes que já se encontra ela se encontra em situação delicada ali, que existem aquelas depressões do fluxo de veículo que se utiliza pelaquela Rua José de Andrade. E hoje, reconhecendo a necessidade, o executivo, atendendo os constantes apelos deste vereador, para que pudesse complementar aquela rua através de uma camada que também é corredor de ônibus. Então eu fico aqui satisfeito porque já foram colocadas as placas, que será em breve feito o recap. Então eu quero aqui agradecer ao executivo, porque foi um trabalho que, aliás, senhor presidente, como foi já falado que todos os corredores de ônibus
estariam sendo recapeados. E esta casa fez um esforço enorme para que a gente pudesse aprovar os projetos de financiamento junto à Caixa Econômica. E nós estamos vendo até um retardamento em relação, eu não sei qual é a metodologia, se o processo está havendo algum impedimento para que a Prefeitura possa adquirir esse financiamento e em breve nós conseguirmos restabelecer as vias que faz o corredor desta cidade, seja recapeada na sua totalidade. Então aqui fica aqui os meus agradecimentos dentro do trabalho e o atendimento deste vereador para a rua Antônio Ervolino, para a rua, o trecho da Murutinga do Sul, a rua José Esperança da Conceição, finalizando ali na Silvestre Vasconcelos Calmon. E o trecho da Avenida Guarulhos, na Vila das Palmeiras, do Anel Viário até a José de Andrade, e a José de Andrade até a Anielo Prats. Então fica aqui os nossos agradecimentos pela atenção dada a este vereador pela Prefeitura de Guarulhos. Matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão. Encerrada a sessão desta terça-feira, há poucos instantes, todos os itens que estavam na pauta foram deliberados pela Casa. Houve bastante discussão com relação a um projeto de lei que era para ter sido, que foi votado ou não, a inclusão desse item referente aos cavaletes de candidatos pela cidade. Não houve a aprovação desse item na pauta, então foi rejeitado o projeto, a inclusão desse projeto. E ainda durante a sessão, logo agora perto do finalzinho, o vereador Dr. Laércio Santos fez uso da tribuna e falou a respeito de uma reintegração de posse na área do Tabuão. O vereador que está aqui, a gente vai chamar para conversar com a gente aqui ao vivo, porque o vereador fez uso da tribuna para falar a respeito, e eu acho que as pessoas estão discutindo ainda a respeito desse assunto. O vereador Samuel Vasconcelos chamou aqui, professor Samuel Vasconcelos chamou o vereador Dr. Laércio Santos para falar no celular, enquanto a gente está aqui ao vivo para falar com ele também. A conversa geralmente com o secretário é demorada, Então a gente vai aguardar aqui alguns instantes. Lembrando você que tem programação da TV Câmara Guarulhos até às 18 horas, ao vivo. A gente espera mais um pouquinho para falar com o vereador, para explicar para a gente exatamente o que aconteceu na região do Tabuão. A nossa programação você acompanha pelo canal 7 digital da NET, 98 analógico, ou pelo site camaraguarulhos.sp.gov.br. De terça e quinta, às terças e às quintas-feiras, a gente tem transmissão ao vivo a partir de mais ou menos 15 para as 2 da tarde, quando a gente está aguardando o início da sessão. Então você anota aí, terça e quinta tem transmissão ao vivo, às segundas, quartas e sextas também tem programação da TV Câmara Guarulhos. A segunda a gente tem o Jornal da Câmara, tem também Câmara em Pauta e Ponto de Vista com assuntos aqui da cidade, enquanto a gente está aguardando e o vereador está conversando aqui para resolver essas questões todas. Você também encontra informações do Legislativo no Facebook, então são aí vários canais
para você acompanhar o que está acontecendo aqui. E as notícias acontecem em tempo real quando a gente está ao vivo. Eu imagino, né? Claro, não estou ouvindo a conversa dele aqui, mas imagino que seja a respeito desse terreno no Tabuão que houve a reintegração de posse. Era esse o assunto, vereador? Era esse o assunto. Infelizmente, a gente precisou fazer esse barulho para chamar a atenção. O secretário de Assuntos Jurídicos agora acabou de me ligar que agora, de fato, eles vão suspender a reintegração de posse e vão fazer aquilo que já devia ter feito. Analisar a situação, mandar um projeto para a Câmara, a gente aprova, o prefeito pode fazer, através desse projeto depois aprovado, dar o direito de uso para o morador que lá já está há 20 e poucos anos. Nós temos diversas áreas na cidade assim regularizadas, então essa poderia ser mais uma, até porque a área é pequena e não tem serventia nenhuma para o município, é só regularizar a situação, mas parece que ficam picuinhas entre secretarias, entre funcionário público, não pode ter picuinhas. Eu acho que o maior interessado é o munícipe, é esse o problema. Então, e aí onde eu falei, fiquei de mãos atadas enquanto sendo advogado e estando vereador, porque a gente não sabe o que fazer, a gente fica brigando com um e com o outro e é um empurra danado, e isso chateia todos nós. Então, assim, quando a gente fala de uma área, de uma reintegração de posse, vem à mente uma área enorme, que a prefeitura vai fazer uma praça, alguma coisa. É uma área pequena com uma pessoa que está, é isso, nesse lugar? Na verdade, nem poderíamos dizer que é um terreno inteiro. É meio lote, 125 metros quadrados, onde ele tem uma casa simples. Lá mora o senhor e a senhora de aproximadamente 70 anos, aposentados, ganham um salário mínimo cada um. Acho que só ele que ganha um salário mínimo, ela não é aposentada, e mais 2 filhos. Então, é um local que eles têm para sobrevivência. Então, agora, nos últimos dias de vida deles, vamos dizer assim, que estão com 70 anos, vem uma surpresa dessa daí. Ele errou lá, porque comprou o imóvel de quem não era dono, tudo bem, isso é uma outra discussão. Então agora a gente está procurando resolver a questão no sentido social da coisa. A gente procura o governo e o governo nos deixa entristecido. A começar pelo meu colega advogado lá, doutor Carnite, que é o adjunto do Secretaria de Assuntos Jurídicos, que se comprometeu comigo e também não cumpriu. E aí eu tive que procurar a habitação e a doutora, acho que é Elizabeth, lá da habitação, se encarregou de fazer esse intercâmbio aí com o jurídico e ficou essa briga aí. Nós não temos nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Quem tem que dar a solução, ou sim ou não. Então ficou nesse empurra-empurra, e é o que aconteceu e está acontecendo hoje. O secretário de Assuntos Jurídicos me garantiu que vai suspender a reintegração e vai buscar uma solução. Vamos acompanhar. Tá certo, vereador. Obrigada pela sua entrevista. Bom, a gente conseguiu conversar com o vereador aqui, que parece conseguir um desfecho satisfatório para esse assunto que ele trouxe aqui na tribuna. A gente convida você, até às 18 horas tem programação da TV Câmara Guarulhos. Fique com a gente, TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.